Que a paz do Senhor esteja com todos. Você trouxe a palavra do Senhor? Por favor, abra no livro de Gênesis, capítulo 13. Eu quero que você acompanhe a leitura do versículo 11. Ouça atentamente. Está escrito: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Eu vou ler novamente. Gênesis capítulo 13, versículo 11, está escrito assim: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Você acredita na palavra de Deus? Você acredita que isso aconteceu? Então agora eu vou reler e eu gostaria que você repetisse após a minha leitura. Todos juntos. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Vamos orar pedindo que o nosso Deus fale conosco por meio de sua palavra. Coloque a mão sobre o seu coração, curve a sua cabeça e peça ao Senhor que venha falar conosco. Pai querido e Deus amado, estamos reunidos em teu nome na tua casa, e agora queremos que o teu Espírito Santo se manifeste nas nossas vidas. Meu Deus, unge os nossos ouvidos para ouvir, mas também, Senhor, que haja um quebrantamento no nosso coração, para que haja uma aceitação da tua palavra. Coloca por terra toda resistência, oposição espiritual maligna. Meu Deus, fala conosco de uma forma clara, direta e objetiva. Repreenda agora toda ação do inimigo e envia a tua palavra, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. E se você pode, vamos aplaudir. Enquanto você aplaude, glorifique, exalte, bendiga o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Estamos dando continuidade ao propósito de jejum e oração, no período de 40 dias, e nós vamos com este propósito até o dia 30 deste mês. Certamente, estamos fazendo uso das armas espirituais, que são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas do inimigo. E nós estamos a cada semana aprendendo com o Senhor segundo a sua palavra. E esta semana nós estamos dedicando a Deus em aprender na sua palavra sobre a decisão. Na quarta-feira nós aprendemos que Deus, Ele já decidiu por todos nós. E a decisão de Deus é que todos nós venhamos vencer. Porém, nós também temos que estar decididos. Além de estarmos decididos em vencer, que é o que Deus quer, nós temos que lutar. Porque se nós lermos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos chegar à seguinte conclusão: Deus sempre deu vitória para o seu povo, mas para isso o povo teve que estar decidido em lutar,
pelo Senhor e por eles mesmos. E não é diferente com todos aqueles que querem vencer nesta vida. Nós temos a fé que nos favorece. E como se não bastasse, maior que a fé é o Deus em quem nós cremos. E a palavra do Senhor diz que se Deus, Ele está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada e nem ninguém que possa resistir e subsistir diante do poder de Deus. E esse poder de Deus emana em cada um de nós, está em nós. Então temos que fazer uso da fé. Nós temos que usar as armas espirituais. E mais do que isso, nós temos que estar decididos em lutar. Porque todo aquele que luta, certamente ele vai vencer. Ainda mais quando nós temos Deus do nosso lado. E hoje, nós vamos continuar falando sobre a decisão. Mas vamos tomar como base esse texto, essa história aqui em Gênesis, capítulo 13, aonde fala que houve uma separação entre Abrão e Ló. Mas preste atenção no versículo de número 11. Então, Ló escolheu para si. Quer dizer que a escolha de Ló, na verdade, foi uma decisão que ele tomou. Toda decisão parte de um princípio, ou seja, toda decisão, ela vem de uma ideia, de uma vontade, de um desejo. A mesma coisa, uma escolha. Toda escolha parte de uma decisão. Mas nenhuma decisão é da noite para o dia. Sabemos que muitas pessoas, quando chegam a fazer uma escolha, ou escolhas, quando ela toma uma decisão pensando nela, essa pessoa, ela teve tempo suficiente para pensar, para imaginar, pois as coisas não acontecem de uma hora para outra. Assim foi nos dias de Ló. Veja que a sua escolha, que foi a sua decisão, não partiu da noite para o dia, mas ele teve tempo para pensar, ele teve tempo para saber o que ele ia fazer. Agora, escute isso, a decisão de Ló foi um tanto quanto equivocada, e eu vou te provar isso na Escritura. A decisão, ela não pode, de forma alguma, ser equivocada, e tampouco nós devemos nos precipitar quanto às nossas escolhas, aquilo que nós vamos decidir para nós e para outros. Agora, escute isso, a escolha de Ló aqui, que foi a sua decisão, no caso foi por conta de uma contenda que estava acontecendo entre os pastores dele e os pastores de Abrão. Aqui no versículo 7 está escrito: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Veja que esta decisão foi por conta de uma contenda. Quer dizer que antes de acontecer essa contenda, subentende-se que tudo estava correndo bem. A relação entre Abrão e Ló estava fluindo muito bem. Mas a partir do momento em que começou essa contenda, e perceba que não foi da noite para o dia, quer dizer que no decorrer do tempo, um ou outro acabou se dando o direito de não concordar com algumas coisas, e ali criou-se então uma contenda entre um
e entre outro. E veja que quem estava à frente era Abrão e Ló. E agora eles vão se reunir para tomarem uma decisão. Preste atenção que Abrão, ele vai chegar em Ló e vai dar a Ló uma opção. Mas a decisão foi única e exclusiva de Ló. Em nenhum momento você vai encontrar aqui Abrão forçando Ló a fazer alguma coisa. Perceba que naquele diálogo, naquela conversa, naquela reunião, o Abrão, ele vai dar a opção para Ló. Aqui no versículo de número 8 diz: e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Você vê que quando Abrão ele está falando com Ló, ele chega a falar aqui de um relacionamento. O relacionamento deles era como de irmãos. Quer dizer que ele tinha que pensar como irmão, porque isso não foi analisado da parte de Ló. Em nenhum momento Ló ele pensou nisso. Em nenhum momento Ló ele valorizou aquela relação, aquele relacionamento entre ele e Abrão. Pura e simplesmente ele se deixou levar por aquilo que estava acontecendo já entre eles e os seus pastores. E veja que agora Abrão, ele está dando uma opção para Ló. No versículo 9: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Você tem que entender que essa decisão aqui não partiu de Abrão. Mas Abrão, ele está tentando fazer o quê? Ele está tentando conciliar. Ele está tentando resolver. Em um momento você ouve aqui a entonação da voz de Abrão como sendo uma obrigação. Ele não está aqui obrigando, não está forçando. Ele não está aqui falando que Ló tem que fazer isso e ponto final. Mas ele está conversando. E eles vão chegar a um denominador comum. E veja que a decisão de Ló foi no calor da emoção. E quantas pessoas não estão agindo como Ló? Veja, por coisas que sucederam lá atrás. No caso aqui foi uma contenda, não é? A pessoa, ela não resolve isso de forma amigável e também de forma saudável, vamos colocar assim. Aí começa uma conversação, um diálogo entre esses que não estão mais se entendendo. E veja que vai ter que ser tomada uma decisão entre um e entre outro. Então Ló, ele vai tomar uma decisão. Mas veja que ele não deu tempo. Ele pura e simplesmente decidiu. E a decisão dele está aqui no versículo 11, onde nós lemos. Ele escolheu para si. Quer dizer que naquele dia, ele pensou nele. Ele não pensou em Abrão e tampouco nos outros. Essa decisão de Ló, eu posso te dizer e garantir que foi um tanto quanto egocêntrica. Porque ele pensou só nele. Ou seja, ele tomou uma decisão pensando em si próprio. E olha só, o que Ló tinha que fazer antes de tomar a decisão? Porque Ló, ele
temia a Deus. Ló, ele sabia que existia um Deus poderoso. Preste atenção nisso. Então, qual era a atitude de Ló antes de tomar uma decisão? Antes ele escolher o que ele escolheu para ele. Que tem que ser também a nossa atitude. Então, o que é que Ló tinha que fazer naquele dia antes de tomar uma decisão? Ele tinha que entrar em oração para tomar uma decisão na direção de Deus. Porque não é Deus que está falando para Abrão: olha, você vai para um lado, eu vou para o outro. Mas foi Abrão. Então, sendo homem, todos estão sujeitos a cometerem erros. E muitas das vezes de forma equivocada. E Ló, ele tomou uma decisão equivocada. Nunca se deve tomar uma decisão sem dar o tempo para Deus. E que tempo é este? É um tempo em que você vai se dedicar na oração. E não é o que nós estamos aprendendo? Que nós devemos orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, para que então venhamos receber a direção de Deus. E como que eu sei que é a direção de Deus? Deus, Ele fala, Deus mostra, as coisas começam a contribuir, ou seja, Deus começa a preparar o caminho, mas tudo o que vai suceder é de acordo com aquilo que você está apresentando em oração. Não vai fugir daquilo, porque é o que você está querendo, é o que você está apresentando a Deus. Você tem a sua opinião, assim como Ló ele teve também, e a opinião dele já estava formada. Você não percebe aqui que em nenhum momento ele foi se consultar com a família. Ele não pediu um conselho para Abrão. Está entendendo? Então ele tinha que, por respeito, né? Porque Abrão era mais velho do que Ló. Então ele tinha que pelo menos pedir um conselho. Tá bom, você está dizendo para mim fazer isso, mas o que você me aconselha a fazer? A palavra do Senhor diz que na multidão de conselheiros há confirmação. E quando há confirmação, se faz a guerra. Veja que Ló, ele pura e simplesmente, ele tomou uma decisão no calor da emoção. Então, o que é que nós estamos aprendendo aqui? Nunca devemos tomar uma decisão no calor da emoção, por consequência daquilo que já vem acontecendo lá atrás. Quer dizer que a contenda não começou entre Abrão e Ló, mas foram pessoas que estavam ligadas a ele. Isso é terrível, né? Quer dizer que a gente não pode deixar que as coisas de fora venham estragar, venham quebrar, venham interromper uma relação. O Abrão diz sim, que eles eram como irmãos. Irmãos somos. E nós sabemos que ali havia um grau de parentesco, né? O Ló era sobrinho de Abrão. Veja que em nenhum momento ele pensou em ambos, em nenhum momento ele pensou na família. Você está entendendo isso? O que Deus está falando para mim e para você é o seguinte: não deixe que terceiros venham interromper aquilo que é mais sagrado, aquilo que é mais importante entre uma pessoa e outra, que é a comunhão, a união. E nós sabemos que aquela contenda, quem começou na verdade foi Satanás, porque toda contenda é fruto do diabo. Ouça isso. E Deus, ele abomina a contenda. A palavra do Senhor diz isso. Existem coisas que Deus aborrece,
Mas a contenda Deus abomina, a alma de Deus abomina. Por quê? Porque é fruto do diabo, né? É o diabo que trabalha na contenda. Porque ele sabe que se ele conseguir que as pessoas comecem a contender entre elas, então isso vai causar um mal-estar, isso vai dispersar. Nós aprendemos na quarta-feira que você tem que estar aliado às multidões. O que o diabo mais quer é desvincular você, é te separar, é te tirar das multidões. Porque quanto mais é melhor. E juntos somos fortes, não é? Então veja, a primeira coisa aqui que você aprende é que Ló, ele tomou uma decisão no calor da emoção, por consequência daquilo que veio de fora. Então veja, deixa marcado aí em Gênesis capítulo 13, abra no livro de Provérbios, no capítulo de número 6, Provérbios capítulo 6, quer dizer que a causa, não é, da decisão de Ló foi uma contenda. Provérbios 6 e o versículo de número 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Então eu vou ler, vale a pena. Os olhos altivos, e se nós julgarmos a decisão de Ló, eu vou te mostrar isso, ele teve os seus olhos altivos, não é? Então já começa por aí. Nesse caso, a decisão de Ló, então Deus aborreceu, né? Aborrece Deus. Continuando, a língua mentirosa, e as mãos que derramam sangue inocente, e o coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Você vê, 6 coisas aborrece, mas a 7ª Deus abomina. Por que Deus abomina a contenda? A contenda é um desentendimento. Não houve um desentendimento entre Abrão e Ló, mas partiu deles? Não, foi de terceiros, né? Quer dizer que foi de fora, foi entre os pastores. Mas veja que os pastores, na verdade, eles entraram em contenda um contra o outro, porque era o inimigo que estava semeando a contenda. A contenda vem do diabo. E veja que a contenda, ela não começou com os homens aqui na terra. Mas aonde teve origem a contenda? Lá no céu. Porque Satanás, que outrora se chamava Lúcifer, ele contendeu contra Deus no céu. E por conta disso houve uma batalha no céu. Então a contenda não prevaleceu. Está entendendo? Quer dizer que Satanás, quando ainda estava como Lúcifer, quando ele esteve diante de Deus, veja que ele granjeou, ele negociou, vamos colocar assim, com outros para que estivessem do lado dele. E a palavra diz que quando ele foi precipitado, 1/3 caiu do céu. Olha só a quantidade que estavam do lado de Lúcifer. Quer dizer que todos eles se levantaram e contenderam contra Deus.
Então Satanás, ele sabe que se tem uma coisa que Deus abomina, é a contenda. Então ele não pode contra Deus. Amém? Toda contenda diante de Deus cai por terra. Mas como o ser humano é fraco, ele se deixa se levar por aquilo que se ouve, por aquilo que se vê de fora. Porque o ser humano é muito influenciável. Quer dizer que eles não apuraram o caso. Como pessoas de Deus, o que é que Abraão tinha que fazer? O que é que Ló tinha que fazer? Quando souberam que estava havendo contenda entre os pastores de um e de outro, então qual era o posicionamento? Abraão tinha que reunir com seus pastores, não era? E ele tinha que estar ali ensinando, dizendo, por que está havendo isso entre vocês? O Ló a mesma coisa. Mas ao invés disso, aquilo foi aumentando, foi se propagando. Aonde fugiu do controle de Abraão e Ló. E aonde foi que Ló, o Abraão teve que se posicionar, né? Como homem de Deus, ele chamou o Ló e disse, senta aqui, vamos conversar. Está acontecendo isso entre nós, por causa dos pastores. Então veja, que naquela época, os pastores não são como os pastores de hoje. Está entendendo? Porque eles não estavam ali pastoreando almas. Há uma diferença. Então veja, quando nós entendemos, quando nós compreendemos, a gente consegue ter um entendimento melhor do que ocorreu naquela época, não é? Então veja, que nós temos que também abominar todo e qualquer tipo de contenda. Amém? Veja, não aconteceu só no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Um homem que teve que lidar, e ele teve que perseverar com relação aos irmãos das igrejas da época. E muitas delas se deixavam levar por contendas. Eu estou falando de Paulo. Leia comigo aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes, sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Então ele está trabalhando essa questão, né? Mas ele vai dizer aqui no verso 10, porque a respeito de vós, irmãos meus, olha o relacionamento, me foi comunicado pela família de Clói, que há contendas entre vós. Quer dizer que, agindo assim, eles estavam se deixando levar pelas obras da carne. Porque você vai encontrar isso na palavra de Deus. Inimizade, contenda, dissensão, são obras da carne. E quem incita, quem induz a essas obras da carne? É o diabo. É o diabo que fica tentando o homem para colocar um contra o outro, inimizade, contenda, dissensão. Foi isso que ele conseguiu lá nos dias de Abraão. Veja que os pastores de Abraão e os pastores de Ló não vigiaram. E aí sobrou para quem? Sobrou para Abraão, né? Sobrou para Ló. Mas veja que no caso aqui estamos falando da decisão. Quer dizer que aquilo tinha que ser resolvido primeiro diante de Deus. Amém? A gente resolve isso diante de Deus primeiro. Quer dizer que uma contenda, uma dissensão, uma inimizade, a gente vai apresentar diante de Deus e vai denunciar para que isso caia por terra. Para que o diabo não venha estar crescendo e se fortalecendo. Às vezes fica fora do controle, né?
Quando vai ver, já não dá mais para tentar consertar. Foi o que aconteceu nos dias de Abraão e Ló. Não tinha mais como consertar, reparar, porque o negócio já tinha chegado a um ponto em que não dava mais para eles conviverem juntos. Mas se eles tivessem sanado isso lá atrás, quando houve a primeira denúncia, não é? Mas se faz isso como? Em oração. Porque Deus vai jogar por terra todo e qualquer tipo de contenda. Está entendendo? Então veja que você não pode tomar nenhuma decisão no calor da emoção. Porque todos estavam ali no calor da emoção. Todos se exaltaram. Todos estão agora sentindo. E aí Abraão deu a opção para Ló. Ló, ele tinha que voltar um pouquinho e pensar, não, eu não vou tomar uma decisão agora, mas eu vou orar, eu vou me aconselhar com Abraão. Eu vou tentar resolver esse negócio aqui. Está entendendo? E Deus, Ele é assim, amado. Ele quer que nós venhamos sanar aquilo que pode complicar lá na frente. Está entendendo isso? Agora preste atenção. A decisão de Ló revelou a sua intenção. E qual era a intenção de Ló? Era por interesse em levar vantagem. Olha que coisa, hein? Volte lá no livro de Gênesis. Porque a pessoa pensa assim, então já que não dá mais, já que não tem mais acordo, então eu vou tentar levar uma vantagem nessa escolha, nessa decisão, porque eu não vou sair perdendo, né? Tem gente que pensa assim, não, se não é para mim, então não vai ser para ninguém. Então agora o Ló, ele vai ter o olhar altivo, né? Lembra que nós falamos lá em Provérbios? Olhos altivos. E aqui em Gênesis capítulo de número 13, versículo de número 10. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Quer dizer que era um lugar que chamava atenção logo de longe. É um lugar aprazível. Era comparado como o jardim de Deus. Imagine como que é o jardim de Deus. É de impressionar, não é? É de se encher os olhos, sim ou não? Então Ló, ele pensou o seguinte, já que aqui não vai dar mais para me ficar, já que não tem mais acordo, não vou levar vantagem nenhuma aqui, eu não vou sair perdendo nesse negócio não. Então veja que quando ele levantou os olhos dele fixaram naquilo que ele viu vantagem. Está entendendo? Ele viu uma vantagem, ele disse, opa, é para lá que eu vou. E quantas pessoas não tomam uma decisão por quererem levar vantagem sobre aquilo que vê? Né? Oi, pastor. Tá tudo bem, meu irmão? Por querer levar vantagem naquilo que vê, né? Quer dizer que às vezes a pessoa, ela sente que vai perder ali, ela diz, eu não vou perder. Então eu vou logo aqui fazer o que eu posso, eu vou logo escolher aquilo que eu sei que eu vou levar vantagem, do que eu sair agora de mãos vazias, né? Mão abanando. Então isso não pode acontecer. O que nós estamos aprendendo aqui? Não tome decisão pela emoção. Amém? Não tome uma decisão pela sua intenção, pelo seu interesse próprio. Porque antes que você pense em você, você tem que pensar em Deus.
Porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus. Sim ou não? O amor de Deus está em nós. E se realmente é amor de Deus, Paulo fala na carta aos Coríntios que o amor não pode ter interesse. Não pode. Quer dizer que agora o Ló não está pensando na família. Ele não está pensando em Abrão. Ele está pensando nele. Opa, eu vou levar vantagem nesse negócio, porque não vai ter como mais nós ficarmos aqui. Isso é terrível, né? E aí também você começa a entender que tem aí uma tentativa do diabo, né? Porque o que levou o diabo a se corromper foi no comércio do coração dele. A ambição, ele queria muito mais, não é? Está entendendo? Ele queria estar acima de quem? Do próprio Deus, né? Acima do trono, acima das estrelas. Estrelas é uma linguagem que fala de anjos. Ele queria estar acima de todos os anjos. Você vê poder, não é? O poder mexe com o homem, gente. Dinheiro, posição, status. Quanta gente não está aí sofrendo porque se deixaram levar por aquilo que viram os seus olhos ou sentiu o coração, não é? Tem até uma expressão que diz que, deixa eu me lembrar aqui, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Não sei se você já ouviu essa expressão. Os olhos de Ló viram a campina, não viram? O coração dele se encheu de vontade, é para lá que eu vou. Eu vou viver de boa lá, ô maravilha. Pois é, tem muita gente assim. Está entendendo? Está compreendendo ou não? Tem uma outra expressão, na verdade não é uma expressão, mas isso é uma colocação para uma realidade. Mas a pessoa olha para a grama do vizinho, está mais verde, né? Já viu isso? Opa, a grama do vizinho está verde. Aqui já não está dando mais nada, não. Não ia dar mais nada entre ele e Abrão, está entendendo? Não ia dar mais nada mesmo. Porque já estava decidido. Não tinha mais como levar, não tinha mais como manter. Então Ló pensou, eu não vou perder nesse negócio não. Está entendendo? Você vê que às vezes a pessoa, quando não consuma uma decisão, isso vai consumindo ela por dentro. Aos poucos ela vai sendo consumida. Até ela conseguir aquilo que ela viu, aquilo que ela almejou. E há pessoas que ficam cegas, não é? Quando a pessoa decide algo, ela fica cega. Ela não ouve conselho, não ouve ninguém, ela quer porque quer. É como as duas filhas da sanguessuga. Já ouviu? Pessoa quer porque quer e aquilo que ela quer. O Ló estava decidido, não, eu vou para as Campinas. Eu vou para lá porque é um lugar maravilhoso. É um lugar tremendo. Até eu e você, se nós tivéssemos a visão de Ló, nós íamos ficar impressionados. Sabia? Quando você vê um jardim florido, bem regado, isso não traz para você uma satisfação? Estamos falando aqui de algo comparado ao jardim do Senhor, como a terra do Egito. Olha que coisa. Então ele pensou, vou levar vantagem. Era por interesse. Ele não estava pensando mais em ninguém, só estava pensando nele mesmo. Então a decisão de Ló revelou a sua intenção, que era interesse em levar vantagem. Agora escute isso é forte que eu vou falar, hein? Eu vou provar isso na Escritura. A decisão pela emoção e intenção leva à frustração. Aponte isso. Toda vez que você tomar uma decisão pela sua emoção, ou pela sua intenção por querer vantagem,
Eu não vou generalizar isso, porque é muito relativo. Mas, na maioria dos casos, a pessoa acaba se frustrando. Quer dizer que não vai ser bênção para ela. Pastor, como assim? Vamos provar na Escritura. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ver se foi bênção para Ló a decisão dele. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 7. Tudo bem que Deus teve misericórdia, não é, de Ló, não é? Mas ele passou, amado, maus bocados no lugar onde ele escolheu. Mas ele escolheu por decisão de quem? De Abrão? De Ló? De Deus? Não, por decisão dele mesmo. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Quer dizer que ele escolheu habitar no lugar onde habitavam homens abomináveis, reprovados por Deus. Já começa por aí, né? Versículo de número 8. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então ele viveu a bênção lá, no lugar onde ele decidiu habitar. Ele não viveu a bênção não, gente. A palavra do Senhor diz que a bênção não acrescenta dores. Está entendendo? Ela enriquece. Vamos considerar algo aqui. Não quer dizer que quando você faz a escolha na direção de Deus, lá na frente você não vai passar por aflições, não virão lutas, mas é totalmente diferente. Você não vai ficar aflito, angustiado. Quer dizer que você não vai ficar ali incomodado. Eu vou usar essa palavra, perturbado. Não é? A pessoa ela fica constrangida, mas na verdade é uma frustração. Você vê, não tinha como Ló voltar atrás, porque ele tomou uma decisão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, às vezes é mais vantagem você voltar atrás e ser humilde e reconhecer que a sua decisão foi pela emoção, pela intenção, do que você se consumir a vida inteira e se destruir. Porque o que Deus quer que você seja é feliz. Está entendendo? Agora, para a gente já encerrar, Deus não pactuou com a decisão de Ló. Isso é muito forte. Eu tenho que me perguntar, será que todas as minhas decisões, Deus está pactuando? Deus está concordando? É a vontade de Deus? Deus está aprovando? Porque há uma diferença, Deus faz a diferença. E a diferença é notória, a diferença, ela é explícita, não é? Então volte lá em Gênesis, capítulo 13. Por que Deus não pactuou com a decisão de Ló? Vamos lá. Aqui, ó. Versículo de número 3. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o... Está vendo? Quer dizer que homens eram contra o Senhor, por causa dos seus pecados. Mas é para lá que Ló está indo. É lá que ele quer habitar, é lá que ele quer viver. Tudo isso partiu de uma decisão. Então a gente pode julgar, por tudo que você ouviu até aqui, que a decisão de Ló foi uma decisão errada. Está entendendo? A gente vai errar nessa vida? E como? Mas a gente tem que procurar ter mais acertos do que erros.
E como que a gente acerta, segundo a nossa decisão? Quando em primeiro lugar eu penso em Deus, antes de pensar em mim mesmo. Eu não vou perguntar se você está pensando em Deus, porque isso é visível. O que você vive hoje é fruto da sua decisão. Está entendendo? Escute, é duro ouvir, mas é verdade. Todos os dias o que Ló viveu na cidade de Sodoma foi fruto do quê? A decisão dele. Não foi Abraão que mandou ele lá, e tampouco Deus. Mas ele pura e simplesmente disse: não, eu vou lá. Não está dando certo mais aqui, então já que eu tenho a opção, eu decido, eu escolho, eu vou para lá. Só que foi no calor da emoção. E foi na intenção de levar vantagem, mas não levou vantagem nenhuma. Eu quero dizer que todos os dias da vida de Ló, naquele lugar onde ele decidiu ficar e viver, foram dias de pesadelos. Que eu não vou nem entrar em detalhes do que ele via. A palavra diz o que ele via. Mas eram coisas horrendas e tenebrosas. Está entendendo? Ele ouvia cada coisa. E ele ficava triste. Só que aí o orgulho era demais, né? Porque seria muito de Deus mesmo se ele voltasse atrás e se reconciliasse com Abraão, sim ou não? É poucos que conseguem voltar atrás. Sabia? Voltar atrás da sua decisão. O erro não é voltar atrás da decisão. O erro é você achar que está certo na decisão quando tudo está dando errado. Está entendendo isso? Tem uma palavra que diz, está no Novo Testamento. Alguém diz assim, ó, se for de Deus, vai prevalecer. Ó, quer dizer que você não precisa ficar em oração, mas você colocar Deus, já é um começo, né? Não, eu estou pensando, né? Eu quero fazer a minha vida aqui, fazer a minha vida assim. Mas antes, se for de Deus, isso vai prevalecer. Senão que o Senhor me repreenda. Tem que orar assim, gente. Eu oro assim sempre. Sempre, sempre, sempre. Meu Deus, se é de Deus, vai prevalecer, vai vingar, vai acontecer. Se não é, derruba por terra. Repreenda, Senhor. Porque, como se não bastasse já os problemas da vida, né? As aflições que nós temos que enfrentar, sim ou não? Agora a gente, amado, arrumar para a cabeça. Porque Ló arrumou para a cabeça, não arrumou? Arrumou, gente. O Abrão não forçou ele a tomar uma decisão. O Abrão disse, olha, se você escolher ir para ali, eu vou para cá. Você escolher ir para cá, eu vou para ali. Então a gente tem que decidir. Mas lá na palavra lá, Deus deu o dia e hora, assim como Abraão deu dia e hora para Ló tomar a decisão? Não mostra lá que ele tinha um dia e uma hora para resolver isso, né? Então ele tinha que dar um tempo. Então Deus, ele reprova por causa da prática dos homens naquela cidade. Agora, para a gente encerrar, olha que diferença quando você toma uma decisão na direção de Deus. E a pergunta que eu quero deixar aqui para todos que me assistem, todos que me ouvem, é a seguinte: a sua decisão é a decisão de Deus? Pastor, como que eu sei que é a decisão de Deus? Quando eu ouço Deus falar comigo. Quando Deus me dá sinais, Deus me mostra o que eu fazer e como fazer. Eu não vou fazer à torta e direito. Não vou aí fazendo sem, amado, uma orientação, sem um conselho, sem um período de oração. Está entendendo isso? Olha a diferença na vida de Abrão. Abrão também não ficou mais ali. Ele foi para outro lado.
Mas olha a diferença, versículo de número 14. Gênesis 13, 14. E disse quem? A quem? Está vendo? Ele vai ouvir Deus, ó. Depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Está vendo? É Deus que falou, levanta os olhos. Mas o Ló não. O Ló levantou os olhos, mas a intenção era outra. Versículo 15. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei, ó glórias. Então ele não deu um passo, está entendendo? O Abraão, ele não fez nada que não fosse segundo a orientação de Deus. Está entendendo aqui? Eu não sei o que você pensa, que se passa, que você imagina. Mas Deus, ele conhece, Deus sabe. E é por isso que você tem que ouvir a palavra. Porque a palavra, ela é como uma espada, que ela corta juntas e medula, separa a divisão da alma e do espírito. E ela chega no mais profundo, justamente para isso, para discernir qual é o pensamento, a intenção, a imaginação do nosso coração. Para que você não faça nada sem a direção de Deus. Por quê? Quando você permite a palavra te tocar, não é? Então o próprio Deus, ele vai te direcionar. Está entendendo? Você pode ter chegado aqui com uma opinião formada. Você pode até estar me ouvindo agora e não concordar com o que você está ouvindo. Você pode até achar que isso é só palavra, é só conversa. Olha para a tua vida. Como é que você está? Está feliz? Está tudo prosperando? Está tudo dando certo? Você não acha que está na hora de você voltar um pouquinho atrás, não? Você não acha que está na hora de quebrar essa soberba, esse orgulho, essa arrogância, essa autossuficiência de você achar que você é quem faz, acontece e realiza? A palavra do Senhor fala em todo o tempo, confiai no Senhor. A palavra diz, olha, confia as tuas obras ao Senhor. A palavra diz, busca a face de Deus. A palavra diz, se humilhe, confesse seus pecados, se arrependa. Por quê? Porque Deus quer o teu mal? Não, Deus quer o teu bem. Mas tudo parte de uma decisão. A decisão é de quem? Nossa. Deus pode falar, Deus pode mostrar, mas se você não decidir segundo a decisão de Deus, nada vai mudar na sua vida. Vai continuar na mesma, e talvez até pior. Estou praguejando não estou amaldiçoando não, estou aqui te dizendo a verdade. Veja que o Ló, ele podia esperar um pouco, não podia? Ele podia tentar resolver aquela situação, não podia? Ainda que ele não quisesse, mas ele podia estar lá em oração, buscando a Deus, dizendo, Senhor, isso está me incomodando, isso, Senhor, está me entristecendo. Então, meu Deus, entra com providência, faz a obra. A gente tem esse pensamento, mas esse pensamento tem que ser uma verdade na nossa vida, tem que ser uma realidade. Está entendendo? Eu não estou defendendo a causa de A e de B. Eu estou aqui falando, amado, que existe um Deus, que Ele pode te fazer feliz em nome de Jesus. Amém? Porque a decisão de Deus já foi tomada. E sabe qual é a decisão de Deus para com as nossas vidas? Ele enviou o seu Filho para que você, aceitando Ele, crendo nele, você receba vida, e vida com abundância. Fique de pé, por favor. Então, fica aqui
o conselho: não tome decisão pela emoção. Não tome uma decisão pela intenção quando você acha que vai levar vantagem. Mas a sua decisão tem que ser segundo a decisão de Deus. E para isso você tem que dar o tempo a Deus em oração. Tem que se aconselhar. Tem que se orientar. Eu costumo sempre falar isso para mim mesmo, para minha esposa. Eu estava lá no Brasil, já vão fazer 4 anos atrás. Eu estava lá dirigindo uma igreja, sede regional. E eu nem sabia, eu nem imaginava quais eram os planos de Deus. Eu nunca disse: meu Deus, me envia para um país. Não, eu sempre pedi a vontade de Deus. Deus achou por melhor me enviar até Portugal. Só que eu sabia que seria, e como é, um grande desafio. E eu não tenho dúvidas em nenhum momento que eu vir a Portugal, estar aqui, foi uma decisão de Deus, que Ele confiou ao ministério, à liderança. Mas isso não quer dizer que eu não vou ter que enfrentar lutas, que eu não vou ter que enfrentar os desafios, está entendendo? Mas é diferente, porque mesmo sofrendo tudo o que nós estamos sofrendo, porque eu estou com você, todavia o Senhor está nos mantendo, nos sustentando. O Senhor está nos dando graça. E já são 4 anos. Eu confesso que no primeiro ano eu achei que não ia aguentar. Porque a cobrança, a pressão é muito grande. Antes que Deus, antes que o ministério, que a liderança me cobre, é eu que tenho que me cobrar a mim mesmo. Mas o diabo, muitas das vezes, ele falava: será que foi Deus que enviou vocês aí? Não é? Será que foi a decisão de Deus? Será que foi a direção de Deus? Então estou falando da minha vida para vocês. Estou usando exemplos para você entender, para chegar a tomar uma decisão. Eu nunca, a nível espiritual e ministerial, eu falo para mim, de mim mesmo teve um partido no qual eu tomei uma decisão por mim. Não. Tudo eu sempre apresento a Deus em oração. Depois eu vou me consultar com a pessoa que pode me dar uma certeza, uma garantia, se é para decidir, se é para fazer isso ou não, que no caso é a minha família, a minha esposa. Amém? E terceiro, amado, os que estão fora. Está entendendo isso? Então, eu e você somos iguais no que diz respeito a dependermos de Deus. Mas as decisões são diferentes. Não é? Mas você sabe qual que é a melhor decisão que você deve tomar? Segundo a decisão de Deus. O que é que Deus tem para mim? É o que Deus quer de mim? Então eu vou fazer isso. Ah não, isso aí não é para mim não. Isso aí eu já tenho a minha religião, já tenho a minha fé, eu já tenho o meu conhecimento. Então, pastor, olha, pode falar, mas eu não aceito, não concordo. Tá bom, a decisão é sua, não é? Eu não tenho o direito de tirar, eu não tenho o direito de revogar. A decisão é sua. Assim como a decisão foi de Ló, lembra? Será que Abrão queria que Ló sofresse? É óbvio que não. Você vê que o Abrão tinha Ló como irmão. Tanto que quando surgiu lá a guerra, eu ministrei isso na quarta-feira, né? O que Abrão fez em favor de Ló? Ele foi resgatar Ló. O Ló foi levado cativo pelo inimigo,
E o Abrão foi lá lutar por ele, guerreou. E trouxe Ló de volta, a família, a fazenda, tudo que ele tinha. Olha só. Então, minha gente, a nossa decisão tem que ser a decisão de Deus. E quando que eu sei que é a decisão de Deus? Quando eu dou um tempo em oração. Eu busco, eu me consulto com Deus, eu me aconselho, eu me oriento, não é? Quando eu permito que a vontade de Deus seja feita na minha vida. E aí sim, você vai ver Deus falando com você como falou com Abrão. Deus ele vai falar: ô Abrão, ó, vai para lá, fica aqui, faz isso. Então a gente tem que ter, amado, esses momentos com Deus. É por isso que a gente tem que se reunir, tem que congregar. Está entendendo? Porque é na multidão de conselheiros. Você pode ouvir opiniões, conselhos, não é? Mas você vai juntar tudo isso e você vai colocar diante de Deus. Você vai falar: Senhor, eu quero a tua vontade. Eu quero que o Senhor decida aqui entre mim e entre aquela pessoa. Eu quero que o Senhor decida entre mim e entre esse negócio. E sabe o que o Senhor, Ele quer que aconteça com você? Está na palavra isso. Desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como bem vai a tua alma, e que tenha saúde. Está na palavra isso, na epístola de João. João desejando isso a Gaio, não é? Esse desejo de João a Gaio é o desejo de Deus a todos nós. O Ló viveu bem todos os dias lá na cidade de Sodoma? Não viveu. Eu li para você na palavra, pelo que todos os dias ele afligia a sua alma, pelo que ele via e ouvia, porque ele tomou uma decisão equivocada. Então, o Senhor está nos chamando aqui para pensarmos e repensarmos. Ainda dá tempo da gente voltar atrás. Amém? Dá tempo da gente dar 2 passos atrás e rever. A gente vai fazer isso com Deus em oração. Aí você vai ver que o rumo vai ser outro em nome de Jesus. Amém? Eu me arrependo de estar aqui? Não. Eu me arrependeria de estar aqui, as coisas não dão certo para mim, se fosse a minha decisão. Por quê? Por quê? Mas não, como é a decisão de Deus, então eu posso até padecer, não é? Tem uma palavra, eu vou orar agora. Lá na carta de Pedro, ele fala aqui, é melhor, entre parênteses, tá? É melhor você padecer, se é a vontade de Deus, e você está fazendo bem, do que você padecer não fazendo bem. Não sei se você já ouviu isso. Qual é a diferença aí? É que mesmo quando você padece, se é a direção de Deus, a decisão de Deus, a vontade do Senhor, o próprio Deus vai se responsabilizar por você. Ele vai te tomar, vai cuidar, vai guardar, vai livrar. Amém? O próprio Deus vai te sustentar com a sua destra poderosa, fazendo bem, né? Porque quem é que não padece? A palavra fala que nós temos que padecer, amado, como Ele padeceu. Se com Ele padecemos, tome posse disso, com Ele também seremos glorificados. Forte isso, né? Coloque a mão sobre o coração, feche teus olhos. E eu quero que você, com fé e em concordância, orem assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu fui revestido pela tua palavra, e agora eu te peço, confirma, Senhor, a bênção que foi liberada através da tua palavra. O Senhor me orientou e me ensinou que jamais devo tomar uma decisão no calor da emoção, e tampouco eu não posso me deixar levar pela intenção ao ponto de querer levar vantagem sobre aquilo que vejo
ouço ou sinto. Todavia, eu creio que o Senhor tem reservado o melhor para mim. Está escrito: o que o meu olho não viu, o meu ouvido não ouviu, e nem subiu ao meu coração, eu nem imagino, o Senhor já preparou. Pois eu te amo, ó Deus, e eu quero que a minha decisão seja a tua decisão. Pai querido e Deus amado, joga por terra toda obra do diabo, tudo que ele está investindo, seja frustrado agora. Cai por terra toda seta, todo engano, toda mentira, toda ilusão. Ó Deus, eu te peço, livra-me do mal, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Continue em espírito, continue agora em oração e em concordância. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra e fomos revestidos por esta palavra, pois agora o inimigo não pode mais, Senhor, nos enganar quanto à nossa decisão, porque, meu Deus, nós aprendemos que não devemos agir como um dia agiu Ló. O Ló, Senhor, por conta daquilo que estava acontecendo, meu Deus, ele se deixou influenciar pela contenda entre os seus pastores e os pastores de Abrão. E no momento em que eles estiveram ali conversando para tomarem uma decisão, o Ló, ele tinha, Senhor, o direito de escolha. Porém, Senhor, ele tinha que estar em oração. Ele tinha que primeiro consultar o Senhor. Ele tinha que se aconselhar antes de fazer aquela escolha, pois nós vemos que ela foi um tanto quanto equivocada, porque, meu Deus, deu tudo errado, Senhor. Tudo bem que o Senhor sustentou Ló, o Senhor guardou e livrou ele todos os dias de sua vida, lá naquelas campinas de Sodoma e Gomorra, mas, meu Deus, todos os dias a sua alma estava aflita, ele estava angustiado pelo que ele via e pelo que ele ouvia. Meu Deus, nós sabemos que no mundo teremos aflições, mas o Senhor nos dá paz, o Senhor nos dá o refrigério, o Senhor nos dá uma mente, Senhor, de Cristo, para entendermos, meu Pai, que essas aflições são momentâneas e passageiras. Em todo o tempo o Senhor nos dá a certeza, o Senhor nos garante que está conosco. Então, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora no mundo espiritual, em meio a esta batalha, meu Deus, nós nos levantamos como um exército poderoso, como guerreiros e valentes do Senhor, e nós denunciamos agora no Espírito, toda tentativa de Satanás, meu Deus, todo espírito contrário, todo espírito maligno, se o inimigo está tentando semear a contenda, a dissensão, se ele está tentando semear a confusão, se ele está querendo que haja separação entre nós e Deus, nós o repreendemos agora em nome de Jesus. Nós estamos anulando agora toda a sua ferramenta forjada, contra nós não vai prosperar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero que agora o Senhor venha repreender Satanás, e nós também denunciamos todas as obras da carne, porque, meu Deus, aqueles que são de Deus, são levados pelo Espírito e não pelas obras da carne. Então, Senhor, nos ajuda, meu Deus, nós queremos estar de pé. Então agora vai colocando por terra toda a obra das trevas, todo o ocultismo, tudo aquilo que está, Senhor, encoberto, tudo aquilo que está escondido, o inimigo que está trabalhando na escuridão e nas trevas.
Nós, Senhor, estamos repreendendo agora, estamos, Senhor, rejeitando. Nós resistimos o diabo e ele tem que fugir, ele tem que bater em retirada. Se por um caminho ele veio, por 7 caminhos ele fugirá. Meu Deus, em nome de Jesus, quebra agora toda mandinga, todo encantamento, toda feitiçaria, toda bruxaria. Quebra agora toda simpatia ritual, quebra todo agouro, inveja, olho gordo, quebrante. Quebra agora, Senhor, todo feitiço, voodoo, todo trabalho feito na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, todo trabalho feito no centro espírita, no centro de Macumba, todo trabalho feito na encruzilhada, na esquina, na Mata Virgem, no cemitério, trabalho feito com terra de cemitério, trabalho feito com ossos, trabalho feito com pólvora, todo trabalho feito com baforada de charuto, banho de pipoca, banho de arruda, trabalho feito com fio de cabelo, com uma peça de roupa, com uma fotografia, todo trabalho feito com uma peça de roupa íntima, todo trabalho feito com o nome deste homem, com o nome desta mulher, com o nome de um familiar. Nós agora quebramos toda essa ligação satânica, toda essa aliança macabra, tudo aquilo que é diabólico. Nós agora colocamos por terra toda fortaleza. Meu Deus, expulsa agora esta casta de demônios, toda legião, toda classe de espíritos malditos. Nós agora repreendemos, rejeitamos, do maior ao menor, do primeiro ao derradeiro, toda potestade, todo principado, toda hoste da maldade, todo espírito das trevas, toda malignidade, toda oposição, toda resistência a uma só, em nome do Senhor Jesus, nós mandamos, ordenamos: sai, vai para o abismo, não volte nunca mais, em nome de Jesus. Você vai receber agora o óleo na mão direita, porque nós estamos no propósito de jejum e oração, e Jesus disse que quando jejuares, unja a cabeça. E quando você receber esse óleo na sua mão, leve na sua cabeça, unja a cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, a tua palavra diz, o Senhor ensina que bem-aventurados são aqueles que praticam, aqueles que fazem segundo o que o Senhor ensina. Então agora, meu Pai, estamos praticando a tua palavra, e nós agora também, Senhor, praticamos a unção com óleo. Meu Deus, enquanto essa pessoa estiver jejuando, enquanto ela estiver ungindo a cabeça com óleo, eu quero que o Senhor venha revesti-la, eu quero que o Senhor dê a cobertura espiritual, eu quero que o Senhor, meu Deus, venha livrar esta pessoa, venha guardar ela, meu Pai, de toda retaliação, tudo aquilo que o inimigo investiu contra a vida dela, do alto da cabeça às plantas dos pés, nós rejeitamos agora, desde uma simples dor até uma enfermidade mortal. Em nome de Jesus, Senhor, toca agora na pele, toca agora, Senhor, na carne, toca agora, Senhor, nos músculos, nos nervos, toca, Senhor, na corrente sanguínea, nos ossos, nas veias, nas artérias, toca agora, Senhor, no intestino, no fígado, nos rins, nos pulmões, toca no coração, toca agora, Senhor, em partes íntimas do corpo, e vai, Senhor, eliminando, vai arrancando. Meu Deus, que agora desapareça todo este mal que surgiu no corpo desta pessoa, toda dor, toda dormência, formigamento. Meu Deus, se essa pessoa está comprometida na sua coordenação motora, que ela seja liberada agora em nome do Senhor Jesus. Todo inchaço, inflamação, infecção, toda bactéria, vírus, fungo, micro-organismo, todo mal agora, corpo estranho, saia, desapareça. Não é como um estalar de dedo, não é como um simples passe de mágica, mas é pelo poder de Deus que nós estamos repreendendo e rejeitando. Seja expelido, seja expulso agora do corpo, da saúde deste homem, desta mulher, todo o mal que o inimigo tentou colocar, todo o mal que o inimigo está escondendo, desapareça agora, saia em
nome do Senhor Jesus, seja uma doença hereditária, seja uma enfermidade familiar, seja agora físico, crônico, psíquico, nós repreendemos, rejeitamos, em nome do Senhor Jesus. Sai todo mal, vai embora, vai para o abismo, e não volte mais, em nome de Jesus. Agora estenda a sua mão em direção à sua morada, e ore assim: meu Deus e meu Pai, assim como eu estou estendendo a minha mão em direção à minha morada, e em favor da minha família, estende a tua também, e vai operando curas, que haja libertação total e completa, e mais, opera, Senhor, salvação, guarda agora, e livra o meu lar, a minha família, cobre com o teu sangue, acampa os teus anjos, na entrada e na saída, e que haja vida, e vida com abundância, manifesta a paz, que haja, Senhor, alegria, saúde, prosperidade, hoje e sempre, em nome de Jesus, que assim seja, amém, amém, toma posse, então assim seja feito, em nome de Jesus, amém. Vamos dar a Jesus uma salva de palmas, glória a Deus.